Sejam muito bem-vindas. Hoje, tema extraordinário. Como eu sempre gosto de trazer, gente, essas coisas que às vezes vocês não sabem, não percebem, mas que estão associadas ao seu climatério e à sua menopausa. E hoje não é diferente. Hoje eu trouxe uma doença muito comum que acontece dentro da condição de climatério ou já mais próximo da menopausa. E tem muita mulher que não faz associação que isso é do envelhecimento. Às vezes, nem o médico que atende, na verdade, ele sabe direcionar isso. A semana passada eu estava fazendo um atendimento e aí eu peguei os exames dessa paciente, né? E tô lá dando uma olhada, tô analisando os exames dela, porque é uma coisa que eu amo fazer e faço com muito detalhe, é olhar exame. E deixa eu fazer um parêntese importante aqui para vocês, porque existe uma coisa que é valor de referência, existe uma coisa que é valor de saúde. Valor de referência é aquilo que todo mundo pega, todas nós já fizemos isso um dia na vida. Pega o exame, abre antes de mostrar para o médico, olha lá, aí você olha de tanto a tanto. Ah, se o meu tá aqui no meio, então eu tô bem. Eu tô no intervalo, do mínimo, do máximo tá aqui, eu tô ok. É o que geralmente, né, quando a gente não tem o conhecimento, é o que realmente a gente costuma fazer. Só que existe uma coisa que é valor de referência e existe uma coisa que é valor de saúde. Esses valores, eu não sei se vocês sabem como foram definidos esses valores. Pegou-se lá uma fatia da população, misturando pessoas saudáveis com pessoas doentes, extraiu-se ali o sangue daquelas pessoas, viu quais eram os valores máximos e mínimos e ali dentro foi estabelecida uma média. Então, quando a gente fala de mediana, existe uma lacuna muito grande a ser preenchida. Mas, quando a gente estuda a interpretação de exames, a gente descobre que o valor de saúde nem sempre ele está ali dentro daquela média. Muitas vezes a gente quer um pouquinho acima, a depender um pouquinho abaixo. Acontece de ficar ali no meio do caminho, mas tem coisa que a gente tem que olhar, porque olha só o que eu vou compartilhar com vocês. Então, a semana passada eu estava fazendo, né, uma análise desses exames dessa mulher e aí eu perguntei a ela, né, eu comecei a questioná-la, eu falei, olha, você tem sentido a tua unha mais fraca? Nossa, Nutri, minha unha tá um papel. Nossa, abre, lasca toda aqui a pontinha. Nossa, e sabe outra coisa, Nutri, que tá horrível? Meu cabelo. Meu cabelo tá parecendo uma palha. Meu cabelo tá fino. Aí eu falei, é mesmo? E como é que anda a sua disposição? Disposição, Nutri, eu não sei nem o que é isso, disposição. Eu era uma mulher super disposta. Hoje eu me arrasto, eu tenho dificuldade para fazer as coisas, eu fico mole o dia inteiro, tô me sentindo cansada. Inclusive, tô com baixa de libido. E aí ela começou a relatar um monte de coisa que tava ficando ruim. Aí eu falei pra ela, olha, me fala uma coisa, como que tá a tua pele? Deixa eu dar uma olhada. E quando eu olhei a pele dela, tava toda craqueladinha, assim, bem ressecada, sabe? Bem sequinha. E aí eu falei pra ela, você tá fazendo acompanhamento com o médico, com o endocrinologista? Ela falou, não, porque eu fui agora, recente, inclusive tinha sido um endocrinologista que pediu esse exame dela. E aí eu falei pra ela, você tem o que ele falou pra você? Não, ele disse que tava tudo normal. Eu falei, olha, você está com o hipotireoidismo, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, e esse hipotireoidismo está associado à condição de climatério, porque ela tem 49, quase 50 anos, e ela já vem apresentando outros sintomas. Ela sente fogacho, ela já sentia ali uma oscilação de humor muito grande, ainda vem a questão da baixa de libido, que acaba piorando também com o hipotireoidismo. Aí ela falou pra mim assim, mas como assim? Eu não sabia que hipotireoidismo tem relação com climatério e menopausa. Tem total relação. Por quê, gente? Nós temos receptores de estrogênio na nossa tireoide, nós temos receptores de estrogênio lá na nossa hipófise, lá no nosso cérebro. E quando eles detectam a diminuição da produção desses hormônios, do hormônio que é o estrogênio, o estradiol,
essa produção começa a ficar defeituosa. Deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre disfunções da tireoide. É uma doença que chega muito silenciosa, que acomete muitas mulheres que estão passando pelo climatério e pela menopausa, e grande parte dessas mulheres não sabem disso. Sabe por quê? Porque a alteração que apresenta lá no exame, ela é um pouquinho diferente do hipotireoidismo clássico, que é aquele que a gente vê, né, um TSH diminuído e um hormônio lá, o T4 livre diminuído. Só que na menopausa ele vem mascarado. E aí essa mulher não faz ideia do que ela está passando e que o que ela está passando está associado às alterações que começaram em razão do climatério e da menopausa. E aí, pasmem, junto com isso, vem as outras alterações que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos conhecer, gente, quem não fez a lobotomia ou quem não fez a retirada da tireoide, tem essa tireoide da maneira que está sendo mostradinha aqui nessa imagem. Fica exatamente nessa região aqui do pescoço, onde a gente passa a mão, a gente sente um volumezinho, ó, aqui maiorzinho. Ou quando você engole, você sente ela levantar um pouquinho e voltar. Então a tireoide, ela tem esse formato de borboletinha, é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço e ela é responsável por ditar o funcionamento do nosso metabolismo. Se você vai ter um metabolismo mais funcionante ou se você vai ter um metabolismo menos funcionante. E aí começam determinados problemas e sintomas que nem o médico que está acompanhando essa mulher sabe associar a esse hipotireoidismo, porque lá no exame, um deles, que é o TSH, tá normal e só um T4 que tá alterado e ele não sabe olhar isso, gente. O que mais acontece no meu consultório é eu pegar interpretação errada de exame de médico em relação a hipotireoidismo associado a climatério e menopausa. Porque o hipotireoidismo subclínico nessa fase é o nome que é dado a esse hipotireoidismo que aparece quando um TSH está normal e um T4 tá lá diminuído e a gente olha e fala, não, mas tá tudo normal. Não, não tem nada normal. Então, e essa mulher tá se queixando de sintomas. Então, quando a gente fala em hipotireoidismo, se é hipo é menos, se é hiper é mais. Então existem alguns sintomas que são característicos. Veja aí se você, mulher, se identifica com algum desses sintomas que eu vou falar aqui. E eu vou dizer a vocês, sabe qual é o grande desafio aqui de quem está atendendo essa mulher, de quem está acompanhando essa mulher? Além de ter que saber sobre exames, esse profissional da saúde, ele tem que saber se o sintoma que ela está sentindo é do climatério e da menopausa ou se é do hipotireoidismo em si, porque muitas vezes eles se confundem. Hipotireoidismo vem de menos, vem de secreção diminuída de hormônios, ou vem de uma tireoide então que não está funcionando adequadamente, ou lá no meu cérebro a coisa não está acontecendo do jeito que tinha que acontecer. A pessoa sente muito frio quando é assim, desacelera batimento cardíaco, aquela pessoa que parece que vai desmaiar, que está deitada, por exemplo, ela levanta, ela tem ela faz sabe quando dá uma vertigem? É aquela pessoa que está sempre cansada, letárgica, perda de apetite, é uma pessoa que está sempre retida, inchada, que acaba tendo mais facilidade para ganhar peso. Mas vejam bem, gente, aqui eu não tô falando de 20 quilos não, se você tá 10, 15, 20 quilos acima do peso, isso não é culpa do hipotireoidismo, tá? Isso aí é a culpa do conjunto de fatores associados à alimentação e aos seus hábitos que tá te levando a esse excesso de peso, porque quando a gente fala em hipotireoidismo e ganho de peso, a gente não fala desse número enorme, né, de 20 quilos. Aumento da língua, não sei se vocês sabem, mas quem tem hipotireoidismo, inclusive isso aqui é o que diferencia muito dos sintomas que são do hipotireoidismo do climatério e da menopausa, de ter a língua maior. É uma língua mais larga, a sensação que se tem é que ela não cabe dentro da boca.
o intestino fica mais preso, essa mulher está constantemente constipada, a pele está muito seca, o ganho de peso, aumento de colesterol, LDL e diminuição de colesterol, HDL, também acontece nos casos de hipotireoidismo. Geralmente, tem muita gente que tem e não sabe que isso está associado ao climatério e à menopausa. Agora, qual é o grande problema de você não saber que tem um hipotireoidismo, de não ser bem diagnosticado e desse hipotireoidismo ficar descompensado? O que é isso? Se eu não sei que eu tenho, como que eu vou tratar? Eu nem hormônio eu não uso a levotiroxina porque eles não sabem o que tem. E isso pode deixar o seu metabolismo ainda mais lento. E se já comigo vocês aprenderam que o ganho de peso ele é fator de risco para a mulher que está na menopausa, quando a gente fala de um metabolismo que está mais lento, de uma mulher que está mais letárgica, de uma mulher que está mais indisposta, não quer fazer nada, não tem disposição para exercício, não tem disposição para nada, essa mulher ela é colocada num nível de risco, tipo assim, nível hard, sabe? Numa coisa muito superior do que outras mulheres. Então, muitas vezes a mulher que não está no climatério e na menopausa, se ela desenvolver um hipotireoidismo, para ela não vai ser tanto fator de risco como vai ser com uma mulher que está dentro do climatério e da menopausa. Por quê? Porque quando essa mulher está envelhecendo, naturalmente já vem as complicações decorrentes da baixa de hormônio e do próprio envelhecimento em si. Então, pelo fato de você já estar envelhecendo, é normal, né? É natural, não vou dizer que é normal, né? É natural que essa tireoide também envelheça e que com isso mascare muitos sintomas e que você talvez nunca venha saber que você tem. Quando se descobre, a coisa já está tão avançada, você já está tão derrotada, você já está se sentindo tão mal, que é aí que você vai saber que você tem um problema porque está associado ao climatério e à menopausa. Sabe um outro problema que acontece muito e que tem muita mulher que não sabe que está associada à condição aqui do climatério e menopausa? Eu já falei, mas vou falar de novo porque tem muita mulher nova chegando e eu recebi mensagens essa semana de inúmeras mulheres que estão dizendo que não estão se aguentando de ansiedade. A ansiedade é uma outra doença associada a climatério e menopausa que quase sempre é mal diagnosticada. Quase sempre, gente, vou dizer a vocês, existe um percentual altíssimo de mulheres que não são diagnosticadas com ansiedade associadas à condição de climatério e de menopausa. E aí essa mulher ela é medicada, ela usa remédios que baixam ainda mais a libido dela, que deixam ela ainda mais desanimada, que vem com um monte de efeito colateral porque não foi associado que aquela ansiedade está relacionada ao climatério e à menopausa. Por que a grande diferença acontece? O gatilho da ansiedade, quando a mulher está no climatério e na menopausa, ele é multifatorial. Muitas vezes ele vem como o segundo ou terceiro sintoma depois de algo acontecer. Eu vou usar um exemplo aqui para você. Você tem fogacho. Você tá lá com fogacho, você sente aqueles calorões, aquelas ondas de calor que começa aqui na altura do peito, que vai molhando cabeça, molha pescoço, molha peito, molha tudo, a mulher fica vermelha. Nossa, é um desespero, daqui a pouco aquilo passa, vem calafrio, ela treme de frio e aí isso acontece lá no meio da noite com essa mulher deitada para dormir. Ela desperta várias vezes na noite, no outro dia ela não dormiu, no outro dia ela tá péssima. No café da manhã ela vai lá e quer compensar todo esse cansaço num monte de pão de queijo, num monte de pão com manteiga, num bolo. E aquilo ali para ela, de repente, vai despertar nela uma sensação ruim de desconforto, porque existe uma consciência que vai dizer para ela que aquilo não deveria estar acontecendo. Mas, por outro lado, existe uma consequência de um sintoma tão desconfortável que diz para essa mulher o seguinte: ei, busque conforto, você merece. Vocês estão entendendo como é antagônico?
Como o nosso cérebro, ao mesmo tempo que traz a consciência para você do que você deve fazer, ele traz a consciência do que você não deve, e muitas vezes a gente vai para esse do que não deve. Por quê? Porque no momento que você faz, existe um conforto. Naquele momento é bom. Só que segundos depois, existe uma consciência culpada por trás. E isso é gatilho de ansiedade para muitas mulheres. E nem sempre a mulher que desenvolve ansiedade no climatério e na menopausa, ela já sofria de ansiedade hoje. Muitas vezes começou ali. E o problema dela está associado a outros problemas. E aí você entende que não resolve você medicar essa mulher com remédio de ansiedade, porque o problema dela, o buraco dela está muito mais embaixo do que simplesmente tratar lá, mascarar, maquiar esse sintoma ansiedade, porque a base não foi tratada e a base começou lá atrás. Começou com uma oscilação de hormônio, começou com uma alimentação deficiente em nutrientes, começou com um fogacho que chegou, começou com uma insônia porque essa mulher não dorme, começou com uma busca pelo conforto para ver se ela compensa um pouquinho tanta coisa ruim que ela está sentindo. Então, não adianta. E aí, às vezes, essa mulher já tá, por causa dessa situação toda, com baixo de libido, ela já tá triste, desanimada, e o remédio da ansiedade vai lá e ainda piora mais isso. Então, não é, gente, tratando com medicamento. Existem casos que sim, tá? Só que eu vou dizer a vocês que a maioria dos casos diagnosticados dentro do climatério e da menopausa, você trata com alimento, a gente trata com reprogramação, de você olhar e falar, poxa vida, é isso então que eu tô sentindo. E aí, sabe o que você aprende comigo? Aí de repente você descobre que existem alimentos que te fornecem nutrientes para que você produza mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que produzam mais ocitocina, que é o hormônio do prazer, que produzam mais dopamina, que é o hormônio da felicidade. Nutri, que alimento é esse? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a banana. A banana é um alimento que tem na composição dela triptofano. Triptofano é uma partezinha importante, um aminoácido, que vai se ligar ao ferro numa cadeia lá de produção dentro do seu corpo. Vai sofrer a ação de uma enzima em cima para que ela seja trabalhada e isso se transforme em serotonina. Só que se você não tiver esse aminoácido aí, triptofano, não vai produzir serotonina. E aí você aprende isso comigo lá dentro do Menopausa Sem Pausa. Você começa a introduzir essa banana na sua vida, inclusive você começa a descobrir quais são os melhores horários para você comer, para que você tenha mais acesso a esse alimento. E aí, de repente, você começa a perceber que você está se sentindo melhor, que você está se sentindo mais confortável. E aí, nesse meio tempo, você já aprendeu o suco do fogacho, que é o suco Libifresh. Você já aprendeu os chás que ajudam. E aí tudo começa a se encaixar e a coisa começa a fluir. E aí você se liberta da escravidão do medicamento alopático, que é aquele medicamento da farmácia. E existem um monte de mitos em volta do cuidado com a tireoide. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ah, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que usar iodo, tem que não sei o quê. E sabe por que isso acontece? Porque não existe uma base sólida só de conhecimento, porque a pessoa fica buscando informação em um monte de coisa. E quanto mais você escuta vozes diferentes, menos, mais difícil, vamos dizer assim, mais difícil é você escutar o que é certo. Procurem acompanhar pessoas que tenham a mesma linha de pensamento que eu, porque uma coisa vai ser certa. Você pode ter certeza que a gente busca essa informação na mesma fonte, nas mesmas fontes seguras. Existe, gente. Nutri, como é que você sabe que é mais segura? Porque a ciência me mostra, gente. A gente tem números para provar isso. Existem avaliações de estudos, existem avaliações de revistas eletrônicas, existem dados concretos que me dizem que aquilo lá é fidedigno.
que me dizem que aquilo lá é o real, que não tem conflito de interesse, que não tem uma indústria mascarando um resultado por trás. Então, para de ficar buscando um monte de coisa, né? De escuto isso, escuto aquilo, escuto isso. Nossa, me disseram que isso é bom, me disseram que isso é bom. Não, mas a fulaninha lá falou que não, mas essa outra fala que sim. Então, busca acompanhar pessoas que tenham essa mesma linha de raciocínio que eu, pra você não ficar doida, perdida. Porque é muita informação cruzada e muita informação errada. Então, quando a gente fala de tireoide, eu vou dizer a vocês um mito, por exemplo, que existe em volta da tireoide. Que quem tem tireoide, quem tem hipotireoidismo, inclusive tem muita gente que fala até errado, né? Que fala, eu tenho tireoide, né? Tireoide, via de regra, nós todas nascemos com a tireoide, né? Pode ser que ao longo da vida, por alguma razão, você tenha que retirar. Mas tireoide todo mundo tem, então você tem ou hipotireoidismo ou hipertireoidismo, mas tudo bem. Mas muita gente acredita que quem tem hipotireoidismo não pode comer couve. Que se comer couve vai piorar a saúde da tireoide. E deixa eu dizer a você uma coisa, isso é um mito tão grande, porque você pode sim comer couve, por exemplo, uma couve num suco verde, que inclusive eu ensino isso, a couve faz parte do suco LibiFresh, que melhora a libido, que melhora fogacho. A couve, ela tem ferro na composição, ela tem fibras, ela tem uma série de benefícios, ela tem magnésio, ela tem tantos nutrientes importantes, inclusive para a saúde da tireoide. E aí ainda tem gente que tem medo, então para essas pessoas que ainda têm medo, eu ainda venho com mais um embasamento para você dizendo o seguinte: faça lá o branqueamento dessa couve. Passa ela na água quente, imediatamente já tira, não é para cozinhar, é para passá-la na água quente, já joga na água gelada e usa. Pronto. Se existisse o menor risco, que não existe, ali ele terminaria. E isso tudo acontece, esse tanto de informação cruzada acontece justamente por causa desse tanto de falta de informação. Aliás, não é nem falta, né? É excesso. Só que é excesso de informação infundada. Qualquer banana é boa? Sim, qualquer banana é boa. Toda banana tem triptofano na composição. Então, pode ser banana prata, banana ouro, banana da terra, banana nanica, banana caturra, banana selvagem. Toda banana que você tiver acesso, ela tem triptofano. Então, fique tranquila. Por isso que eu falo banana, né? Eu não falei o tipo específico da banana. A banana, ela tem triptofano. E uma outra coisa que o triptofano faz é melhorar o teu sono. A banana, ela tem lá esse triptofano que lá dentro da cadeia de produção, além de produzir a serotonina, produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Olha quanta coisa a gente se melhora com um único alimento. Eu não tô querendo que vocês entendam assim, ó. Não existe alimento milagroso. Não existe alimento que tenha tudo. Por exemplo, existe um alimento, Nutri, qual é o alimento que se eu comer, eu vou resolver todos os problemas, os desconfortos da minha menopausa? Não, você não vai achar esse alimento, porque esse alimento não existe. Né? Não tem isso. Deus foi tão perfeito quando ele criou os alimentos, que ele fez vários alimentos com cores diferentes, com compostos diferentes, para que a gente tivesse essa riqueza na nossa alimentação, trazendo um pouco de cada coisa, e quando junta tudo, a mágica acontece. Tá bom? Então, não tem, tá? É isso aí, não tem. Esse alimento aí, ele não existe. O que eu falei ontem e falo sempre isso para vocês. Alimento completo, nutricionalmente, que tem, você vai falar, olha, qual é o alimento que tem tudo que eu preciso? O leite materno quando você beber. Aquele lá, o leite materno, ele tem tudo que você precisa. Até uma certa idade, porque depois até isso muda, porque a tua demanda muda e você precisa começar a comer mais coisas, tá? Quais são os sintomas de quem tem problema na tireoide? Vamos lá, vou falar um pouco do hipo e do hiper, tá? Quem tem hipotireoidismo, então, ou seja, diminuição dos hormônios tireoidianos, que diminui, você sente mais frio, é uma pessoa que qualquer coisinha, qualquer rajadinha de vento, ela tá lá, ó, tremendo de frio. É uma pessoa que tem unha fraca, cabelo cai demais e cabelo quebra, pele muito ressecada, muita indisposição, língua
a língua mais larga, dá a impressão que a língua é mais larga do que a cavidade aqui oral, do que a cavidade da boca. Sente muita sonolência, sente muita baixa de libido, né? Que tem toda essa indisposição. Batimento cardíaco mais lento. É uma pessoa que, se for aferir o batimento cardíaco, ele vai estar lá em torno de 50, não de 60, 70, como seria ali o mais normal. Hipertireoidismo é outra disfunção da tireoide, ao contrário do hipo, só que tem sintomas que são semelhantes. Olha só, o hipertireoidismo é o aumento da produção dos hormônios, ou seja, também é um problema. É uma pessoa que tem temperatura corporal mais alta, é uma pessoa que é muito agitada, mas também está sempre cansada, ela vai de um extremo ao outro. É uma pessoa que tem queda de cabelo muito acentuada. Uai, Nutri, mas como assim? Se não está produzindo muito, não deveria ser o contrário? O cabelo ele cresce mais rápido no hipertireoidismo, só que é um cabelo que cresce fraco, é o cabelo que quebra muito, é uma unha que cresce muito, mas ela cresce fraquinha, então quase que nunca a pessoa consegue deixar essa unha crescer. O hipertireoidismo é uma pessoa que tem dificuldade de ganhar massa muscular, uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de ganhar peso e perde muita massa muscular, viu? E deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, tem muita mulher se sustentando na ideia, né, na afirmação que ela não consegue emagrecer na menopausa porque ela tem hipotireoidismo. Isso é uma outra crença errada. Não existe essa limitação. O hipotireoidismo ele só vai ser problema para você emagrecer no climatério e na menopausa se você estiver com esse hipotireoidismo descompensado. Se você não estiver cuidando ou se você usa hormônio, essa dose não estiver ajustada para a sua individualidade. Por isso que é tão importante fazer exames frequentes, é tão importante você ir ao médico, mas é mais importante ainda você se conhecer e manter uma alimentação adequada, porque a alimentação ela tem 100% relação com a saúde da tireoide. Existem minerais importantes para a saúde da tireoide, como zinco, como ferro, como iodo, né, como o próprio magnésio, que tem muita associação com a saúde da tireoide. E em muitos alimentos a gente encontra. Então a gente encontra ali, por exemplo, nas algas, a gente encontra em ostras, a gente encontra em frutos do mar, a gente encontra na própria banana que tem magnésio, a gente encontra no cacau, a gente encontra numa série de alimentos, né? O selênio é importante na castanha do Pará. E quando a gente vai avaliar, por exemplo, um exame de novo, você vê que essa mulher, além de ter melhorado números, ela já está se sentindo melhor, com menos desconfortos. Estou com dificuldades de emagrecer, já estou na menopausa. É para procurar um endocrinologista? De imediato, assim, o que acontece? Você pode procurar um nutricionista ou uma nutricionista. A nutricionista ela vai dosar os seus exames, se ela vê que tem necessidade de você. Eu estou supondo, por exemplo, se existe uma condição aí de tireoide. Eu estou tentando associar, tá? Essa sua pergunta ao tema. Então, se tiver, aí sim, quem faz prescrição de medicamento, de hormônio, isso é endocrinologista. Agora, quem vai dizer para você o que você precisa comer? Quais são os alimentos que vão te ajudar? Nessa questão da menopausa, principalmente, isso não é endocrinologista, isso sou eu e isso é o que eu faço dentro do método Menopausa Sem Pausa. As minhas meninas sabem, recebem lá, elas recebem livrinhos de receitas, né, e orientações sobre quais são os alimentos que elas têm que colocar na vida para melhorar a menopausa. Então, quando você começa a aplicar aquilo que eu ensino, esse emagrecimento dentro da menopausa, ele passa a se tornar super possível e super real. Isso é método, né, gente? Ontem eu até falei sobre isso com a Bruna, nós falamos que a vantagem de vocês aplicarem isso que eu tô falando é porque eu já vivi, esse método que está construído, né? Ele não surgiu do acaso. Quais são, a Márcia está perguntando, quais são os exames específicos para a tireoide? A gente pede inicialmente TSH, T4 livre e T3 reverso para analisar, mas geralmente com TSH e T4 livre já é super possível da gente ver.
E se dali tiver alteração, aí a gente investiga se é uma doença autoimune, se é uma tireoidite Hashimoto, se não é, se é só uma disfunção pura e simples, se é um hipotireoidismo clássico, se é esse subclínico que está associado muitas vezes aos sintomas também ali do climatério e da menopausa. Então TSH e T4 livre são bons hormônios aí pra gente dosar pra saber, tá? Minha menstruação ficou 6 meses sem descer, agora desceu muito forte a menopausa. Não, a gente só fala que você está na menopausa depois de 12 meses sem ter nenhum sangramento, sem ter nenhuma menstruação. Se teve menstruação, a gente não fala, não usa o nome menopausa. Mas se você está sentindo sintomas, se você já tem uma certa irregularidade menstrual, se existe algum desconforto já associado a isso, você precisa cuidar, tá? O fato de ficar 6 meses, não, a gente não diz que você está na menopausa. Precisa de 12 meses sem menstruação para que você use esse nome. Entrei na menopausa. Pum! Significa que eu tenho 12 meses sem menstruar. Pronto, é isso. Você não vai ficar amarela, você não vai ficar cor-de-rosa, o cabelo não vai mudar do dia para a noite, nada disso. É um marco, um acontecimento. As mudanças já começaram, gente, muito lá atrás. Quando uma mulher ela entra na menopausa, quando a gente fala para essa mulher, você está na menopausa, depois desses 12 meses, ela já tem pelo menos aí 8 anos, 10 anos de alterações que começaram lá atrás no climatério. Então, eu não quero que vocês se prendam simplesmente a essa questão da ausência da amenorreia, da ausência da menstruação. Porque se você chegou já nos 12 meses sem menstruação, olha para trás, tudo que já aconteceu. E Nutri, mas eu não para trás, como é que eu vou voltar para trás? Não, não volta, só que você vai fazer daqui para frente. Você vai cuidar daqui para frente, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua alimentação para você não passar por nada disso que eu tô falando aqui, né? Para você melhorar a sua saúde. Ô, Nevolanda, só é ruim a menopausa daquela mulher que não busca orientação. Então, assim, o que é que eu vejo hoje nas minhas meninas, as minhas queridas lá dentro do Menopausa Sem Pausa? Mudança de vida, melhora de qualidade de vida, muito mais felicidade. Por quê? Porque estão comendo bem. Aprenderam lá dentro do método a trazer os alimentos que são adequados, cada uma dentro do seu sintoma. Tem mulher que tem fogacho, mas tem mulher que não tem. Tem mulher que tem insônia, mas tem mulher que não tem. Tem mulher que tem dor articular, mas tem mulher que não tem. Tem mulher que tem ressecamento mais vaginal mais acentuado, outras têm menos. Então, dentro disso, eu fiz uma aula específica para cada sintoma, explicando o que é, ensinando quais são os alimentos que atrapalham, ensinando quais são os alimentos que ajudam, justamente para que vocês não tenham esse pensamento de que menopausa é ruim, que menopausa é a treva, que menopausa é o inferno, que menopausa é isso, que menopausa é aquilo. Não! A menopausa ela só vai ser ruim na sua vida se você não busca ajuda, porque não é sentença de morte para mulher nenhuma que ela tenha que viver, né? Todo o restante da vida dela sobrevivendo a esses sintomas desconfortáveis. Isso é uma escolha. Eu falei ontem isso e vou reforçar isso com vocês. A gente não tem a escolha de não passar. E essa escolha nós não temos. Porque isso é algo natural da vida da mulher, faz parte da fase da vida do envelhecimento. Agora, a escolha de como passar pelo climatério e pela menopausa, essa é sua. Essa decisão é sua. Quais são os alimentos saudáveis para quem tem hipotireoidismo? Quem tem hipotireoidismo tem que evitar comer alimentos ultraprocessados que tem lá os antes da indústria, corante, conservante, né, os aditivos químicos. Por quê? Vocês já devem ter me ouvido falar, quem está comigo há mais tempo aqui já me ouviu falar que tudo no nosso corpo é química. Todo metabolismo nosso, ele vem da química. Metabolismo é reação química. Aquilo que acontece na minha tireoide acontece por reação química. Então, a depender do tipo de elemento químico que eu trago para o meu corpo, essa química vai acontecer melhor ou ela vai acontecer de pior maneira. Então, quando eu sei que essa tireoide, ela responde muito a substâncias químicas, eu preciso ter uma alimentação natural, uma alimentação limpa, livre desses antes aí da indústria. Por quê? Existe um nome na nutrição e na saúde que se chamam disruptores endócrinos. Não se apeguem ao nome, entendam a função. São substâncias químicas
que entram lá no seu corpo por meio da sua alimentação e pelos seus hábitos de vida, que o seu corpo não reconhece aquilo como natural e eles são gatilho para começar um monte de reação química errada dentro do seu corpo. Inclusive, isso é uma das causas do desenvolvimento de cânceres. Porque isso se chama xenobiótico, gente. Xenobiótico é aquilo tudo que não faz parte do seu corpo. Biótico é do teu corpo, é vida. Xeno é estranho. Então são nutrientes estranhos ao seu corpo, nutrientes estranhos à sua vida. O seu corpo não reconhece aquilo como para ele como algo natural. E ele começa a trabalhar de maneira errada. E essa multiplicação celular, esse metabolismo acontecendo de maneira errada, pode trazer uma complicação grave para a sua vida. Por exemplo, acelera sua menopausa. E vou dizer um negócio a vocês. Do mesmo jeito que a alimentação ruim acelera em até 3 anos a menopausa, uma alimentação limpa, saudável, bem orientada, que é o que eu faço dentro do Menopausa Sem Pausa, pode retardar essa menopausa em até 3 anos. E quando a gente fala em retardar a menopausa, você tem que enxergar isso qualidade de vida. Do mesmo jeito que a gente retarda a menarca, a primeira menstruação de uma menina, mudando a alimentação dela, a gente consegue fazer isso com a menopausa. E quando eu tenho uma mulher que por meio da alimentação, ela reprograma o corpo dela para o envelhecimento, dizendo para aquele corpo o seguinte: ei, calma, vai mais devagar, o que você precisa está aqui, eu tô te dando aquilo que você precisa. Então, quando a gente tem uma mulher que entende isso, que pratica isso, é uma mulher que vai viver mais e que vai viver melhor. Diferente de uma mulher que se enche lá de comida industrializada, que tem um consumo elevado de álcool, que fuma, que é estressada, que não dorme, que é sedentária, né? Enfim, que tem um monte de coisas envolvidas aí, que faz uso de um monte de remédio porque não quer mudar estilo de vida. Então, quando a gente tem essa mulher aí, comparando com essa mulher que mudou a alimentação dela e que conseguiu com isso dar uma pisada forte no freio do envelhecimento, gente, isso é lindo. Isso é fisiologia, isso é parte interna do seu corpo que você está mexendo com o seu estilo de vida. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho, tenha uma noite abençoada, um ótimo descanso. Espero que vocês tenham aprendido, absorvido aí sobre as disfunções da tireoide. Falamos um pouco sobre ansiedade e abra o olho para você. Não feche os olhos para esse cuidado que depende de você. Menopausa não é ruim, menopausa não é bicho de 7 cabeças, não é para ser assim. Só vai ser desse jeito se você não se cuidar. Beijo muito carinhoso, fiquem com Deus, bom descanso!